Descontamine-se. Graça Pura. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Bem, abençoados, vamos então ao nosso comentário de hoje e o título é A Promessa, a Lei e a Graça. Vamos ler o nosso texto principal que se encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, verso 4. Romanos 7, 4, que diz assim: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Bem, abençoados, este verso que lemos em nosso texto principal servirá de pano de fundo para o que vamos comentar nesse estudo e para que tenhamos uma melhor compreensão sobre esse verso, que tem muita revelação. E nesse estudo nós dividiremos em 3 partes, falaremos sobre a lei, a promessa e a graça. No título está a promessa, a lei e a graça, mas para o nosso melhor entendimento, vamos falar primeiro sobre a lei de Moisés. E o que foi a lei de Moisés? Vamos ler então Êxodo, capítulo 19, do verso 1 ao verso 6. Êxodo, capítulo 19, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o texto diz que o povo de Israel foi liberto do cativeiro no Egito, que durou aproximadamente 400 anos, onde Moisés foi o homem escolhido para libertá-los das garras de Faraó, atravessando ali o Mar Vermelho a seco, em um milagre tremendo realizado pelo Senhor. E o povo se acampou no deserto do Sinai, e o Senhor convocou Moisés a subir o monte Sinai, onde ali firmou um concerto, uma aliança com o povo de Israel, entregando a Moisés a lei, que tinha como objetivo regular o relacionamento do povo em sua vida cotidiana e também as suas relações com o Senhor Deus. A promessa era que, se eles fossem fiéis ao concerto, seriam um povo exclusivo de Deus na face da terra. Então o Senhor começou a falar a Moisés, primeiro com os 10 mandamentos e posteriormente as outras leis. A lei mosaica se dividia em leis morais e leis cerimoniais. As leis morais estabeleciam um padrão de conduta do povo entre si. Já as leis cerimoniais estavam relacionadas ao culto a Deus, com suas ofertas e sacrifícios. A lei mosaica continha 613 mandamentos. Para entendermos um pouco sobre a lei, vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado revelou a Paulo em sua carta aos Romanos,
no capítulo 5, do verso 12 ao verso 14. Romanos 5, versículos 12 ao 14, que está escrito assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, abençoados, aqui temos o personagem causador do pecado, né? Aqui no verso 12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo, né? E isso ocorreu ali quando Eva e Adão desobedeceram ao Senhor, comendo do fruto proibido, né? Como está escrito lá em Gênesis 3, no verso 6, que diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então, após desobedecer ao Senhor comendo fruto proibido, Adão passou a conhecer o bem e o mal. E o que é pecado? Pecado é a consciência do erro que acusa o homem em suas atitudes carnais diante de Deus, né? Então, Adão, a partir daquele ato, se viu nu, né? Ele e Eva, né? E tiveram vergonha, né, da sua nudez diante do Senhor. Passaram a ter consciência do ato que cometeram e foram punidos, né, ali pelo Senhor, conforme pode-se ler lá no capítulo 3, né, as consequências, né, do ato de Adão, né? Até desobedecerem ao Senhor, Adão e Eva eram inocentes, né? Não tinham consciência, viviam ali em harmonia com o Senhor no paraíso. Após pecarem, ficaram conscientes do bem e do mal e perderam assim a comunhão com o Senhor, né? Foram expulsos do paraíso. Com essa desobediência de Adão ao Senhor, tivemos aí, digamos assim, um efeito cascata, pois contaminou a todos aqueles que nasceram depois dele. A isso chamamos imputação, que é atribuir culpa ou responsabilidade por algo praticado, é receber condenação. Imputar é condenar. Todos que vieram após Adão estavam condenados a viver debaixo do pecado, debaixo de uma consciência carnal de acusação diante de Deus. Adão fez passar o pecado a todos aqueles que nasceram após ele, sem mesmo haverem feito alguma coisa ou pedido para que isso acontecesse. Receberam o pecado sem serem consultados, né? Estavam condenados e ponto final. O homem assim recebeu o veneno chamado pecado em sua carne. Voltando aqui no verso 13 de Romanos 5, que diz: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, né? Então diz que até a lei estava o pecado no mundo, não havendo imputação por este pecado, porque não havia lei. A prática exacerbada dos desejos da natureza carnal estavam a todo vapor naquela época, e não havia algo para punir e condenar tais atitudes. Então, desde Adão até o Senhor dar a lei a Moisés, não havia punição para condenar o homem da responsabilidade por suas obras más. Paulo diz que a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Vamos ler então lá em Gálatas 3,19, que diz assim: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão
de um medianeiro. Então a lei teve um prazo de validade até que Cristo viesse, né? Até que o medianeiro viesse, né? Então teve um prazo de validade a lei, né? Até que Cristo viesse, conforme promessa feita pelo Senhor a Abraão, que nós veremos logo à frente, no próximo estudo que falaremos sobre a promessa do Senhor a Abraão. Mas vamos continuar aqui no assunto lei. Então, a lei foi dada por causa da transgressão, da maldade humana em suas atitudes carnais. Mas não havia algo que pudesse imputar ao homem a condenação por suas atitudes carnais, conforme diz lá em Romanos 4, no versículo 15, na parte B do versículo, que diz assim: porque onde não há lei, também não há transgressão. Então, como não havia lei, não havia punição por esses atos praticados. Então, foi necessário que a lei viesse para poder imputar a culpa de fato ao homem. A lei veio para que o pecado se mostrasse pecado, excessivamente nocivo. Romanos 5,20 diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, uma das funções porque a lei veio foi para que o pecado abundasse, se tornasse conhecido, digamos assim. A lei veio para mostrar que o homem era mau. A lei veio para mostrar que o homem era mau em sua natureza carnal. Vamos então seguir o raciocínio de Romanos capítulo 5, no verso 14, que diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, quando fala que a morte reinou desde Adão até Moisés e alcançou até mesmo aqueles que não praticaram o mesmo ato que ele, entendemos que houve um período de tempo em que a morte esteve presente, ok? E que tipo de morte está falando aqui? Está falando aqui da morte espiritual, da separação espiritual, a morte do espírito do homem, ocasionando assim a separação entre Deus e o homem, ali representado por Adão, Adão foi esse cabeça representante, que incluiu todos ali debaixo do pecado. É claro que a morte física também foi introduzida. Lembra que o Senhor disse a Adão depois da queda? Lá em Gênesis 3,19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Com isso, a descendência de Adão recebeu esse pacote: morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, e também a morte física. Lá no Salmo 90, nos versos 9 e 10, na oração de Moisés, fica claro que o homem passou a ter um prazo de validade aqui nesta terra. Está escrito lá no Salmo 90, nos versículos 9 e 10, o seguinte: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é a canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então está aí, a consequência da desobediência de Adão, se separou de Deus, espiritualmente, e também a morte física, entrou no mundo, por Adão. Todos foram afetados por esse ato, que pôs a todos debaixo de condenação. Agora vamos comentar algo aqui, sobre a lei,
A lei foi um condutor até que a fé, ou seja, a graça prometida a Abraão, viesse, né? Vamos ler no versículo 21 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se foi dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Vamos ler até o 25. 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Então, abençoados, para concluir, a lei foi um paliativo, digamos assim, uma espécie de remédio amargo, né, dado pelo Senhor para manter o povo de Israel na disciplina carnal, né, até que Cristo viesse e fizesse uma eterna redenção. A lei não podia vivificar o espírito do homem. Ele vivia em má consciência, separado de Deus. Era necessário que ele fizesse sacrifícios para se aproximar de Deus. Na lei havia intermediários entre Deus e os homens, né? Os sacerdotes eram os intermediários que faziam a expiação pelo pecado do povo e também pelo seu próprio pecado. O homem estava separado do seu Criador. Então, vamos resumir o que foi a lei, né? A lei foi dada exclusivamente a um povo, né? O povo de Israel, para que fossem um povo separado dos outros povos na terra, um povo exclusivo, uma propriedade peculiar do Senhor. A lei também veio para que o pecado abundasse, né? Para que o pecado se mostrasse excessivamente maligno. A lei também veio imputar culpa ao homem por suas obras más. Foi também um pacto inferior que não podia vivificar o espírito dos filhos de Deus. Também foi um condutor do povo, né? Um aio, até que a promessa feita a Abraão chegasse aos gentios. Então, esse foi o nosso resumo sobre a lei. E é sobre a promessa, conforme nós falamos aqui, né? Que a lei foi um condutor do povo até que a promessa feita a Abraão chegasse aos gentios. Então é sobre a promessa feita a Abraão que nós iremos comentar na sequência desse estudo. Graça e paz, abençoados. Até o próximo programa. Descontamine-se. Graça pura. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe.